Você sabia que no Brasil estima-se entre nascimento de 700 crianças, uma nasça com síndrome de Down? Pois então, para tudo, fique muito atento, porque o Sem Rótulo Podcast está no ar e nós vamos falar bastante agora sobre síndrome de Down. Eu, Max Leonel, pai do Enzo, de 7 anos, diagnosticado com autismo aos 2, estou aqui no Sem Rótulo para falar um pouco da minha vivência e falar também sobre a questão da síndrome de Down. E comigo, uma grande amiga, foi terapeuta do Enzo durante muitos anos, a melhor fonoaudióloga de Barreiras, hein? Maíra Oliveira. Obrigada, Max. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Rótulo Podcast. E antes de começarmos, não esqueça de ativar o sininho das notificações, se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. É esse joinha aqui embaixo. É muito importante pra gente. E lembre-se que no nosso canal também já tem muitos episódios. Temos os episódios anteriores, temos os cortes, muita informação para vocês. Não podemos deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, o Sem Rótulo não aconteceria. A doutora Manuela Larré, que ela é odontopediatra, ela realiza atendimentos de crianças típicas e atípicas. O consultório dela, Max, ele é todo adaptado. É um consultório lúdico, infantil, lindo. A doutora Manuela, ela tem um manejo com crianças que é espetacular. Incrível. O condicionamento que ela faz tira todo esse medo de criança ir ao dentista. É verdade. Confira e siga a doutora Manuela nas redes sociais. Também temos a doutora Laura Yunes, que é uma médica capacitada para atender, né, esse público que apresenta transtornos no neurodesenvolvimento. É uma médica maravilhosa. Se você tem alguma suspeita, se você tem alguma dúvida, não deixe de buscar atendimento com a doutora Laura. Também temos outros apoiadores, né? A Festarte Personalizados, que faz as canecas. Temos também a Mil Modas, que é roupas masculinas, femininas e infantil. A Amanda Mota, que faz toda essa maquiagem, toda essa produção. Parabéns, de cabelo. Amanda. Muda tudo, né, Max? Temos a Uni, que cede esse espaço pra gente. Temos a Matuto Barbearia, responsável pela produção de Max, né? E a Usina de Ideias, que faz a logomarca, que fez a nossa logomarca. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down. Estima-se que no Brasil, a cada 700 crianças, uma nasce com síndrome de Down. E essa estatística, quando vai falar mundialmente, a cada 1000 nascimentos, um tem síndrome de Down. Importante lembrar que a síndrome de Down, ela não é uma doença, ela é uma condição, ela é uma alteração no cromossomo 21, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho da síndrome de Down. A nossa convidada, ela é mãe de uma criança de 7 anos, uma criança linda, espetacular, maravilhosa. Seja bem-vinda, Viviane, a mãe do Lucas, ao Sem Rótulo Podcast. Boa noite. Bem-vinda, Viviane. Obrigada. Bem-vinda, Viviane. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a síndrome de Down, né? Para que as pessoas conheçam um pouco melhor. Isso. E o principal foi o que Maíra falou, né? Que as pessoas entendam que a síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição genética. Isso. Um dos intuitos, Viviane, do nosso programa é justamente não somente levar uma informação com seriedade, com responsabilidade, mas é também conscientizar as pessoas, porque a gente vê que nos neurodesenvolvimentos, nesse tipo de transtorno ou síndrome, existe uma ideia ao contrário do que é, na maioria das vezes, e a gente está aqui realmente para desmistificar. Hoje a gente vai ver uma história emocionante aqui, fique aí, se está pensando em mudar de vídeo aí, não mude, porque você vai se surpreender que a história é emocionante. Seja bem-vinda. Obrigada. Viviane, conta um pouquinho pra gente, assim, como foi o diagnóstico de Lucas, né? Como foi que você descobriu que ele tinha síndrome de Down? Eu estava grávida de 3 meses, fiz a primeira morfológica. Na primeira morfológica deu uma alteração na translucência nucal. O médico me encaminhou para a minha obstetra, o médico que fez a ultrassom, e lá na ultrassom mesmo ele falou que poderia ser alguma coisa, mas que também poderia não ser nada.
Quando eu conversei com a minha médica, ela disse a mesma coisa que o médico que fez a ultrassom tinha dito, mas me incentivando a pesquisar, a procurar um diagnóstico, né? Se teria ou não alguma coisa. Porque ela me deu exemplos de várias síndromes, de várias alterações genéticas, que poderia ser, e que também não poderia ser nada. Ela me recomendou um exame chamado NIPT test, que eu nunca tinha ouvido falar até esse dia. Eu acho que a maioria das pessoas nem conhece esse exame. Ele é um exame de sangue feito de sangue no laboratório. Há 7 anos atrás, só tinha um laboratório aqui em Barreiras que fazia esse exame. E com 30 dias, mais ou menos, eu recebi o resultado. E nesse resultado constava que ele tinha alteração no cromossomo 21, que no caso é a síndrome de Down. Então, só um pouquinho mais, só para eu ver se eu entendi aqui direitinho. Então, durante a consulta do pré-natal, ali, normalmente, já foi identificado essa possibilidade. Essa possibilidade, né? sim. Então, isso é importante, porque eu acredito que muita gente não saiba disso, né? Que durante um pré-natal já pode ter não só uma descoberta, mas uma intenção de que aquilo possa acontecer. Então, isso é importante, gente, a gente saber. E Viviane está aqui dizendo, por experiência própria, que durante o pré-natal já constatou uma possibilidade e que existe também um exame de sangue que pode ser feito para juntar, né, com essa previsão e tudo mais. Isso é importante. Então, a importância do pré-natal, né, de fazer o acompanhamento mensal com obstetra, justamente porque você pode ter o diagnóstico tanto da síndrome de Down quanto de outras síndromes ou alguma outra alteração genética que a criança, o bebê pode ter. Então, é muito importante que a mãe faça esse acompanhamento com pré-natal, né, mensalmente. É muito importante, como foi para a Viviane. E também até mostre para a médica que ela está por dentro, né? Que ela sabe que existe. Então, a partir de agora, muita gente vai saber já no seu pré-natal, já para estar de sobreaviso aí, né? Se acontecer alguma coisa. E assim, num caso, tem algumas mães que geralmente, a maioria das mães, na verdade, descobrem que o filho tem síndrome de Down no parto. Ao nascimento. A maioria, no nascimento. A maioria, assim, das mães que eu conheço, das histórias que eu sigo, a maioria, é uma minoria, assim, bem significativa que descobre durante a gestação. Para isso, eu acho que tem que ter um olhar bem minucioso do médico que faz a ultrassom. E também tem uma questão, porque no SUS, você só faz uma morfológica. No particular, você faz 2. Você faz no 3º e no 2º semestre, eu acho, com 6 meses, uma coisa assim, porque eu sei de meses. Você faz com 3 meses e com 6 meses. No SUS, se eu não me engano, você faz com 5. Só que na primeira morfológica, você consegue... a avaliação é para ver X coisas. Você vê translucência nucal, osso nasal. Na segunda morfológica, eles já olham outras coisas. Então, assim, eu acho que muitas vezes passa por despercebido, justamente por conta dessa falta de olhar e de fazer as duas morfológicas. De fazer as 2 morfológicas e fazer o pré-natal certinho, porque às vezes a gente acha que realmente não é importante. Sim. Né? Mas ela tem uma importância muito grande. E descobrir na gestação, para mim, fez uma diferença enorme. Imagino. E assim, quando você viu toda essa situação, se for possível você nos falar, como é que foi, primeiro, qual foi emocionalmente, como é que as suas emoções, como é que foram? Quando a doutora me falou que ele teria síndrome de Down, eu já tinha pesquisado sobre todas as síndromes que ela tinha me relatado. Quando ela falou que ele tinha síndrome de Down, no momento, eu confesso dizer que eu achei que eu estivesse recebendo um castigo. Sou muito sincera. Eu acho que por desconhecer o que é realmente, porque por mais que você pesquise, você não sabe o que é exatamente aquilo que você vai vivenciar. Eu chorei bastante, fiquei bastante abalada. Mas a médica que me deu o diagnóstico também fez uma total diferença na forma como eu encarei isso. Porque ela me explicou o que era a síndrome de Down, da forma dela, né? Ela falou coisas que a maioria das pessoas que souberam depois, por exemplo, não me disseram.
ela disse que a pessoa com síndrome de Down é uma criança como qualquer outra. Ela ia ter algumas limitações, mas ela ia viver como qualquer criança. Ela ia poder brincar, correr, estudar, fazer tudo que qualquer criança faz. Só que com o tempo, no tempo dela, né, com certas limitações. Ela se humanizou com você, né? Sim, naquele momento. Sim. E depois de toda essa emoção, que a gente sabe que não é fácil, né? Eu também com o Enzo, no diagnóstico do autismo, a gente... Acho que o mundo cai, né? A gente, principalmente quando você não tem total informação, e essa informação que a gente está levando para você previamente vai fazer total diferença para as pessoas que tomara que não, que sejam poucos os números, mas que terão possivelmente um diagnóstico daqui para frente. E com tudo isso veio a emoção, com o tempo essa emoção ela vai equilibrando, ela vai melhorando, e depois vem algumas preocupações. Tiveram algumas? Como é que foi isso? Ah, tiveram muitas. Mas a primeira e a mais boba que eu acho que eu tive foi de se eu teria que adaptar a minha casa para receber ele. Como eu não tinha conhecimento, assim, nunca tinha tido vivência com uma pessoa com síndrome de Down, eu não tinha noção de como seria, de como, se a minha casa teria que ser adaptada, as roupas teria que ser adaptadas, o quarto dele, sabe? Hoje eu vejo como preocupações bobas. E preocupações mesmo, além dessas, na época eu era tão... Como é que eu posso dizer? Eu era tão desconhecida do assunto que eu realmente não tinha nem real noção do que me esperava. E que, na verdade, não é culpa sua, né? Não. E se a gente for parar para pensar, esse não conhecer e ir descobrindo gradualmente, eu acho que acaba trazendo um amadurecimento maior para a gente, acaba a gente oferecendo um conforto maior para essa criança, porque a gente, às vezes, deixa um pouquinho aquele desespero que existe, mas começa a se preocupar, focando na dificuldade, às vezes, que ela tem com alguma coisa. Então, eu acho que, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que passar por isso, por todo esse progresso, né? É como se fosse assim, o luto, né? Do filho idealizado. Toda mãe, toda família, quando tem a notícia de uma gravidez, você idealiza o filho perfeito, né? Como fala, o filho normal, entre aspas, falando, né? Que todo mundo é normal, com as suas diferenças e limitações. E quando você tem esse diagnóstico, é o que a gente fala, tem o luto, você pode, né? Você tem o direito de passar pelo luto, você só não pode postergar isso para lutar. Né? Então você vai buscar conhecimento, como você falou, você não tinha conhecimento, você não sabia o que era síndrome de Down, e a partir disso você começou a pesquisar para você entender o que era a condição genética do seu filho, né? Então, se você buscou algum recurso, como foi? Conta assim pra gente. Como você lidou, você já falou um pouquinho, né? Como você lidou com essa notícia e depois, essa questão da adaptação, que você imaginou que ia adaptar o quarto, ia adaptar a sua casa. Conta um pouquinho, como foi depois de tudo isso? Eu comecei a pesquisar sobre o que era realmente a fundo a síndrome de Down. Porque inicialmente eu fiz uma pesquisa de todas as síndromes, um pouco do que era cada uma delas. E eu lembro que na época eu encontrei um site chamado Movimento Down, que é um site muito interessante, que foi esse site que me mostrou algumas coisas. Foi através dele que eu tive algumas informações concretas, né? Porque você vai na internet e você vê de tudo. Você vê da notícia boa à notícia ruim. Depois você me manda que eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Movimento Down. É o Movimento Down. É um site que quando o Lucas nasceu, eu entrava nele até para poder ver questão de estímulos, porque lá tem uns vídeos, né? De Sim. Como você pode estar estimulando seu filho em casa. E tem bastante informação, tem cartilhas, tem coisas bem legais. Foi através desse site, Movimento Down. E depois, seguindo pessoas que tinham filhos com síndrome de Down. De como era a vivência, de como era a rotina. Isso me ajudou bastante. É porque você acaba vendo que outras pessoas vivenciam isso, então isso eu vejo como um acalento, de certa forma, porque você não se sente mais sozinha, você vê que outras pessoas também estão vivenciando aquilo, e com isso, com toda essa troca de informação, você acaba subindo degraus, né? Porque no início é uma escadaria imensa.
Conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo, você vai entendendo, e aí os degraus vão diminuindo e a coisa vai fluindo, né? Eu vejo dessa forma. E na época também eu tive o conhecimento de... Me apresentaram uma pessoa que eu até já conhecia, mas que eu não sabia que ela tinha um filho com síndrome de Down, Ana Márcia. Hoje nos tornamos amigas, a maternidade atípica nos uniu. Sim. E Ana Márcia, eu lembro que Ana Márcia na época foi assim uma válvula de escape, sabe? Era, às vezes, quando eu tinha dúvida de alguma coisa. Porque, assim, você pesquisar na internet, você seguir pessoas que você não conhece, que você não tem contato direto, é diferente do que você ter uma pessoa ali que te diz, não, mas é assim, faz isso. O dia a dia, né? O dia a dia mesmo, assim, Sim. de uma pessoa que você realmente conhece. Conhecer Davi e as coisas que a Ana Márcia me falava, e me passa até hoje, porque Davi é mais velho que Lucas, me ajudou bastante. Ela foi o apoio, né? fez Os diferença. anjos de plantão, eu costumo dizer. Ela na época fez diferença. Fez Que uma bom. diferença grande. E Deus é tão grandioso que coloca essas pessoas, né? Sim. Na nossa vida. Deus colocou duas, né? Que inclusive está aqui comigo, colada aí no programa. E realmente essas pessoas fazem diferença para essa situação que a gente... Que na verdade eu vejo assim que essa falta de informação faz algo pequeno se tornar grandioso. E aí com o tempo vai se tornando pequeno, não pequeno, mas mais tranquilo, mais leve de ser levado, né? Essas trocas de informação, de experiência, faz toda a diferença, né? Na maternidade, tanto típica quanto atípica. E ainda mais você, né, que foi sua primeira gestação. A primeira. Foi a primeira gestação. Então você já tinha muitas dúvidas, não saber como muito era novo. aquele maternar, era tudo muito novo. Então você encontrar uma pessoa que é um ponto de apoio, né, faz diferença. E na maternidade atípica isso ainda é mais diferente. Porque na maternidade típica, que hoje eu vivencio as duas maternidades, geralmente as pessoas conversam de tá dormindo, tá mamando, sabe? São coisas assim que é vivência de maternidade típica mesmo. A maternidade atípica, ela te traz outras preocupações. Como eu sempre falo, Lucas, ele nunca me deu trabalho. Esse negócio de cólica, reação de febre, essas coisas da maternidade mesmo. As preocupações, né? Da criança. As preocupações que eu tinha com o Lucas eram outras. Desde o dia que eu peguei ele nos meus braços, eu sabia que as minhas vivências com ele ia ser diferente. Que não adiantava eu conversar com uma pessoa que nunca tinha tido uma vivência com uma criança atípica, né? Com uma criança que tinha síndrome de Down. Porque ela não ia me ajudar nas minhas questões. E quais eram essas suas preocupações? As suas dificuldades com o Lucas? Conta um pouquinho assim depois do nascimento de Lucas, como foi esse processo, né? De você buscar ajuda, de buscar as terapias. Conta um pouquinho pra gente. A minha primeira dificuldade com o Lucas foi na amamentação. Logo quando eu ganhei ele, eu ainda cheguei a ficar 5 dias internada, porque eu tive algumas complicações após o parto, e eu não conseguia amamentá-lo. E na época, os profissionais que me atenderam no hospital ainda, acredito que por falta de conhecimento, deixavam entender que eu não amamentava ele porque eu não queria. Isso é uma coisa que ficou muito marcada, assim, sabe? E eu só vim saber que a dificuldade do Lucas amamentar era por conta da hipotonia, por conta da questão da estrutura da boca, quando eu fui para a fonoaudióloga, né? Maravilhosa ela, por sinal, né? Ai, gente, vocês também me enchem a bola. Inclusive, Viviane, aproveitando que você está falando isso, no episódio anterior, que está aqui no canal para vocês, a gente entrevistou aqui uma fonoaudióloga que ela fala exatamente disso. Então, se alguma coisa que a Viviane falar aqui você se perdeu um pouquinho, volta lá no episódio, que aí você vai juntar com a informação que ela vai passar agora e vai ficar top. Então, assim, a minha primeira dificuldade com o Lucas foi a amamentação. Que com o tempo, inicialmente, como eu não sabia que ele precisaria, porque essas informações, que eu acredito que seja importante se dar quando você tem um filho atípico, que ele precisa ser estimulado. Não é informação Sim. que a mãe tem que já ir sabendo.
ou tem que buscar na internet, né? Eu acho que é uma coisa que já tem que sair da maternidade, do hospital, que você está tendo seu filho. E lá não foi me passado nada disso, lá não foi passado terapia nenhuma, com físico, com fono, não foi me dito que ele precisava de nada. Você só saiu? Só saí com aquela típica receita que dá para todo mundo, como se ele fosse uma criança típica, que não ia precisar de nada. E eu, por conta própria, busquei o pediatra, né? Depois que que a gente recebeu alta. Aí o pediatra foi que me passou que ele precisaria de algumas terapias, mas que nem ele poderia passar, que também já é uma desinformação, porque o pediatra pode sim solicitar as terapias que a criança precisa. Até mesmo porque o pediatra é o primeiro médico de contato com a criança, né? Quando a criança nasce, logo nos primeiros dias de vida já tem a consulta com o pediatra. Então, assim, pode ter essas orientações. O intuito aqui do Sem Rótulo é levar informações, né, para as famílias típicas, atípicas, profissionais, para que essa informação chegue e não aconteça mais o que aconteceu com Viviane. Ela sair desassistida, ela sair sem as informações que era necessário e importante, né, para ela buscar a estimulação do filho dela logo nos primeiros meses de vida, que é o que a gente sempre fala aqui, a gente bate nessa tecla. A estimulação precoce faz total diferença na vida das crianças. E assim, uma coisa que aconteceu nessa primeira consulta, que eu também acho que deveria ser uma coisa que tinha que ser... É um rótulo que não deve existir, é que ele fez a avaliação do meu filho, ele dizia que o Lucas ele não tinha característica suficiente para dizer que ele tinha síndrome de Down. E isso, eu levando o exame, constando que ele tinha síndrome de Down. Ele falou que eu precisava fazer o cariótipo que geralmente se pede quando você só descobre, você só pode fazer depois que a criança nasceu, o cariótipo. Cariótipo, Maíra, o que é? Que eu não sei. O cariótipo é um exame, né, que ele vai identificar se a criança tem a síndrome de Down, que é a alteração no cromossomo 21. É um exame que ele vai definir se tem a síndrome de Down ou não. E nesse exame, além de definir se ele tem a síndrome de Down, ele define que tipo de síndrome de Down é. Que é uma coisa que também as pessoas pensam muito. Quando me vem com o Lucas, o grau dele é levinho, né? Síndrome de Down não tem grau. Síndrome de Down tem tipo. Tem a trissomia livre, né? Que é a alteração da trissomia livre. Tem por translocação e tem a mosaico. São 3 tipos. E nesse cariótipo, ele fala se a criança tem síndrome de Down ou não e qual é o tipo da síndrome de Down que ele tem. No caso do Lucas, foi a trissomia livre. Que essa informação também eu só fui ter pesquisando. Porque nem no dia de levar o cariótipo lá, o médico disse, não, ele tem tal, sabe? Não foi me dada nenhuma dessas explicações. E assim, o que eu quero que as pessoas entendam é que não é porque a criança tem síndrome de Down que elas vão ser iguais, porque elas não são. Elas têm características iguais. Elas têm os olhos mais amendoados, a orelha um pouco abaixo da linha dos olhos, tem uma nuca mais como se fosse mais gordinha, assim, como se tivesse um excesso de nuca. O Lucas não tinha o excesso de nuca. E tem um traçado na mão, esse M que a gente tem na mão, geralmente a criança com síndrome de Down não tem. O Lucas tem. Então, assim, é a prova de que nem toda criança com síndrome de Down é obrigada a não ter ou ter as características que definem se ela tem ou não, entendeu? Porque as pessoas rotulam muito pela questão. E é tipo, o Lucas eu escuto muito, o grau dele é levinho, né? Porque ele nem parece que tem síndrome de Down. Isso não é o que uma mãe quer ouvir. Ele tem síndrome de Down, independente, né? Se é leve. Se é leve, se não é leve, ele Sim. tem síndrome de Down. Não é uma forma de se confortar uma mãe ou de dizer que o grau dele é levinho porque ele não tem características. Como foi assim a sua busca pelas terapias? E se o diagnóstico, né, precoce e a intervenção precoce fez diferença na vida do Lucas hoje?
quando esse médico me encaminhou para a neuro, ele falou que só a neuro que poderia me encaminhar para as terapias. Inclusive, na época, só tinha uma neuropediatra na cidade e ele disse que era muito difícil. Mas eu sou uma pessoa muito persistente. Eu consegui uma vaga, fui nela, ela me passou todas, ela me deu algumas informações válidas e me passou as terapias que ele teria que fazer. A busca pelas terapeutas, eu fui recorri a Ana Márcia, e foi quando ela me falou, né, dos profissionais, e eu fui em busca. E fez total diferença. Na fono me fez uma diferença enorme na amamentação, enorme. Porque quando eu cheguei com os seios doloridos, o Lucas não tinha a pega correta, ele mamava, acho que era 5 minutos, ele cansava. Ele simplesmente cansava. Eu achava que ele estava mamando normal. Não sabia, nunca tinha tido filho, nunca tinha amamentado. E só depois que ele começou as fisioterapias e que eu comecei a sentir que ele realmente tinha... O sugar dele era diferente. Ajudou na questão da introdução alimentar, porque fortaleceu para ele poder comer. O Lucas comeu no tempo certinho. A fisioterapia ajudou. O Lucas conseguiu fazer todos os marcos no tempo certo, até o engatinhar. Aí, quando chegou no engatinhar, foi para o caminhar, demorou mais. Mas por uma questão de troca de terapia, eu acho, de terapeutas, porque no lugar onde eu fazia, ficou trocando muito de terapeuta. Mas quando eu fui para uma terapeuta certa, porque ela conseguiu fazer o Lucas desenrolar esse caminhar bem mais rápido. E a terapia ocupacional ajudou muito em questão de textura, de desenvolver, e até hoje, de desenvolvimento em tudo, de se vestir, de escovar os dentes, sabe? Autonomia. Né? A autonomia do Lucas. Ele ainda depende de mim para muita coisa, mas ele é... Meu filho, ele é um espetáculo. E fazer essa intervenção desde bebezinho, porque o Lucas faz desde os 3 meses. Nossa. Desde os 3 meses. Quando eu soube que ele precisaria, eu corri atrás, né? Para ele poder fazer logo. Porque eu preferi me focar nos exemplos que eu via de pessoas com síndrome de Down que trabalham, Sim. que estudam, que têm uma vida. Que são profissionais, às vezes, muito, muito bacanas. Então, assim, eu quis sempre olhar por essa linha. Se porventura ele vai... Se vai acontecer, ótimo. Se não acontecer, ótimo também. Mas eu quis fazer a minha parte, né? De estimular ele, para ele conseguir desenvolver o máximo que ele puder desenvolver. Isso que Viviane falou, né, da dificuldade de amamentação, é que as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma hipotonia, né? Uma hipotonia do corpo todo. E nos músculos da face, essa hipotonia é como se fosse uma fraqueza, Max. Uma fraqueza dos músculos mesmo, que é responsável pelo sugar ali, que é importante para a amamentação. Então, com a intervenção precoce, você vai fazer um trabalho de fortalecer. Vai fortalecer na musculatura e a criança vai conseguindo sugar, vai conseguindo amamentar. E Viviane conta a história, né? Que foi difícil para amamentar. E depois foi difícil para você? Foi difícil para tirar. Aí ele pegou gosto, não queria mais. O Lucas, depois que pegou gosto, ele não quis mais desmamar, não. Para mim, tirar a amamentação deu trabalho. E só tirei porque os profissionais disseram que já estava prejudicando. Porque ele já estava. E fez já estava mamando demais. Que o pessoal faz é colocar borra de café no seio, e coloca babosa. Não fiz nada disso, não. Pimenta. Eu já vi alguém falando que coloca pimenta. Eu falei, Deus me livre. Lucas, ele conseguiu ficar, né, no aleitamento materno exclusivo. Então, ganhando peso. Então, ele foi uma criança que foi estimulada desde cedo. As terapias mostraram, né, que dá super certo, que a estimulação precoce faz a diferença, e ele conseguiu o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Conseguiu alcançar os marcos de desenvolvimento, fazer a introdução alimentar, graças a todo esse contexto, né, de terapias e a ajuda da mãe o tempo todo, que faz total diferença. Que não só os terapeutas, a gente não consegue fazer tudo sozinho.
Então, a importância da família nesse processo faz total diferença também. E as pessoas também têm uma noção muito errônea de que a gente procura fono, por exemplo, fonoaudiólogo, para a criança não ficar com a língua para fora. Quando a criança vai falar. Né? Claro que a gente procura por isso, mas não é só esse benefício que tem na questão do fonoaudiólogo para a síndrome de Down, não é só isso, é mais do que isso. Tem a questão da introdução alimentar, porque assim, a primeira fonoaudióloga que eu procurei não foi Maíra, foi uma pelo plano de saúde, pelo nosso plano de saúde. E eu lembro de chegar nela e ela dizer bem assim, ele só vai precisar de fono com 6 meses, quando ele começar a comer. Aí eu digo os alimentos que você traz para a gente poder fazer a intervenção. Eu falei, não é só com 6 meses. Ele tem que ter feito alguma coisa daqui até lá. E aí eu fui atrás, eu falei, eu não me conformei com a resposta nem com a avaliação que ela fez. Aí eu fui atrás de um profissional, né? Foi quando eu conversando com a Ana Márcia comentou de Maíra, que Davi já tinha feito com ela, que ajudou bastante. E eu fui. A conversa com Maíra foi outra, a explicação foi outra. Então, assim, mais do que você procurar profissionais, você tem que procurar os profissionais certos. Né? Porque existem profissionais e profissionais. Gente, escutar eu tô toda arrepiada aqui. Escutar Como esses não, depoimentos, né? é muito gratificante. É a certeza de estar no caminho certo. É o que nos motiva, né? Saber que eu fiz diferença na vida do Lucas e da família do Lucas. É o que me motiva a cada dia, não é ser melhor. Cada dia ser melhor, né? Cada dia é o que me motiva, cada dia ser melhor para poder continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. E Lucas tem uma irmãzinha, né? Tem a Lisa Emanuele, de 3 anos. E como é que foi essa chegada? Conta aí pra gente, eu quero saber tudo. Eu era muito receosa em engravidar novamente. Não por medo de... eu lembro de eu perguntar a neuro se tinha uma possibilidade de eu ter um novo filho e ele ter alguma deficiência. Só que na época eu lembro dela me dizer bem assim, só se você for muito sortudo e ganhar na Mega Sena, porque é como se você acertasse na Mega Sena 2 vezes. Eu ainda lembro de brincar com ela e dizer bem assim, se eu tiver essa sorte, né? Se eu for essa sortuda. Mas o meu medo não era por conta mais do fato de ter uma nova criança com síndrome de Down, porque existe casos de casais que têm, né, mais de um filho, por trissomia livre, por sinal, né? Era por uma questão financeira, vamos dizer, né? Porque para você dar um suporte para uma criança com deficiência é um custo muito alto. Se você realmente quer desenvolver essa criança, você não tem como contar só com o SUS. Infelizmente, né? Aqui na nossa cidade é muita criança para pouco profissional e o SUS não, pelo menos aqui, eu não sei como é nos outros lugares, mas aqui não tem aquele suporte nem você consegue esse acesso com facilidade, né? Você tem que entrar numa fila de espera enorme e quem não tem condições rezar para um dia ser chamado, né? Para poder começar a fazer alguma coisa. O meu medo maior era esse. Mas com o tempo eu observei que o Lucas ficava muito só. Eu sentia meu filho muito sozinho. Foi quando eu resolvi ter a Lisa Emanuele. Né? Foi quando ela resolveu vir, na verdade. Eu acho que foi eu que escolhi ela, não. Foi ela que me escolheu. Sim. E depois da Liz, eu me arrependi de não ter tido antes. Olha só. Ela virou sua terapeuta. A Liz, ela é minha terapeuta, ela é meu furacão, ela é minha alegria, minha do Lucas, lá de casa, sabe? Eu imagino. O Lucas aprendeu tanta coisa com ela, inclusive a fazer birra. Aprendeu coisas boas. Tem os prós e os contras, né? Mas a birra faz parte do desenvolvimento infantil. A criança precisa ter birra. Eu que eu diga, viu, gente? Eu passei por essa fase. Quando a Lisa Emanuele começou a fase da birra, eu entrei em desespero. Eu não sabia o que era birra. O Lucas não fazia birra. Quer dizer, ele fazia, mas as birras dele eram muito... Fichinha. É a mesma coisa do Enzo. Quando eu falei com o Mário e Enzo tá fazendo isso, ela... Ai, que maravilha! Eu falei, você tá ficando doido?
Que bom, faz parte do desenvolvimento Aí infantil. hoje eu já entendo que realmente é maravilhoso. A resposta que eu tive das profissionais quando eu falei que o Lucas estava dando birra foi do mesmo jeito. Que maravilha, que bom! O Lucas começou a fazer imitação, o Lucas começou a fazer birra. Ele começou a ter uma certa autonomia maior. E eu falo com propriedade que ele é uma criança mais feliz depois da irmã dele. Sim. Porque ele tem uma companhia. E a Lisa Emanuela era daquela que bota ele pra saco de mesmo, sabe? Ela é o Lucas dela, pra cima e pra baixo. É meu Lucas. E ela faz um bem danado. E com a chegada dela, assim, o que é que você primeiramente lembra de evolução dele, assim, que veio com ela? A imitação. A imitação. Foi a primeira coisa que eu percebi que o Lucas começou a fazer depois dela. Ele começou a imitar. Começou a ver o que ela fazia e repetir. fazer igual, né? E repetir. Isso é total evolução para ele, né? Sim, a imitação é uma habilidade básica, né? Desenvolvimento infantil para muitas coisas. Para a gente aprender, a gente precisa imitar. Então, a imitação é o que a gente trabalha ali de início. Quando a criança não tem essa habilidade, a gente vai trabalhar a imitação. Que bom. E você usou, assim, alguma estratégia para promover ali a relação saudável entre os dois, a união, um com o outro? Eu acho que eles se uniram já desde a barriga. O Lucas, eu grávida, o Lucas, ele gostava de deitar em cima da minha barriga, ele botava a cabecinha, o ouvido, né? E cantava, do jeito dele, mas ele cantava. Tanto é que a Alice, quando nasceu, ela não podia ouvir a voz dele. Ela recém-nascida, eu achava aquilo incrível. Já identificava. Ela não podia ouvir a voz dele, que ela identificava. Ela já ficava buscando, procurando. E é assim até hoje. Eles brigam como todos os irmãos, né? Se desentendem. Isso é bom, né? Hoje eu sei que isso é bom. Isso é bom. Todo irmão. Ele geralmente cede mais, sabe? Ele é do que cede. Pra sorte dela, ele cede mais do que ela. Mas não precisou de muita coisa. De muita coisa. Eu lembro que as pessoas se preocupavam muito de como seria ele com ela. Dele machucar, sabe? E pelo contrário, o Lucas, ele quando encostava perto dela, ele encostava com o maior cuidado do mundo. E não precisava eu falar. Vai com calma, não. Ele mesmo que chegava com a mãozinha mais tranquila do mundo. Passava a mão na cabeça dela, deitava, botava a cabecinha do lado. Acho que foi o melhor e o maior presente que eu dei para o Lucas. Foi a irmã dele. O que é que você tinha de mais medo no início, ou preocupação, e que hoje deixou de ter? Ou por causa da Lisa ou não? Mas só para a gente entender esses dois mundos aí. Porque eu quero que as pessoas em casa, Viviane, entendam, de uma vez por todas, que o diagnóstico precoce, a terapia precoce, toda essa dedicação da gente como pai atípico, isso com o tempo ele vai diminuindo, ele vai melhorando, ele vai evoluindo, porque a gente teima em ver pessoas dizendo que uma criança com síndrome de Down, ela pode não ter nenhum tipo de evolução, sabe? Então eu queria que você falasse assim, se você lembrar, ou de uma situação só, de como era antes do que você se preocupava e que agora você não se preocupa mais. Na verdade, eu só vim parar de me preocupar com tudo, com desenvolvimento, com fala, com futuro. Quando o Lucas se internou. Em 2022, o Lucas teve uma pneumonia gravíssima e ficou na UTI, foi entubado, deu parada cardio, respiratória. Meu filho é um milagre, posso dizer isso, com propriedade. O Lucas é um milagre. Antes disso, eu tinha pressa. Eu acho que a palavra não era nem preocupação, era pressa. Eu tinha pressa de ver o Lucas falar, eu tinha pressa de ver ele conseguir escrever o nome dele. Eu tinha pressa de ver ele vivendo como as outras crianças vivem, sabe? Eu acho que até aí eu ainda
esperava ter o filho normal, rotulado normal, né? Sim. Para as pessoas pararem de olhar, de apontar, de rotular mesmo, sabe? Depois que eu passei pela internação do Lucas, eu lembro de pedir a Deus, porque quando ele deu a parada cardíaca, o médico me falou que ele poderia voltar e não ter nada, e ele poderia voltar com sequelas, né? E eu lembro de só dizer assim, Senhor, só quero de volta. Independente se ele vai ter sequela, se ele não vai ter, eu só quero de volta. Graças a Deus, Deus atendeu meu pedido, trouxe ele de volta. E de lá para cá, eu ainda busco, eu ainda faço terapia, eu ainda corro atrás, eu ainda estimulo. E eu quero que ele alcance o que ele puder alcançar, mas sem pressa, sabe? Sem almejar que ele fale como as outras crianças falam, que ele pule como as crianças pulam, que ele ande como as crianças andem, sabe? Que ele faça tudo do jeito dele, no tempo dele e da forma que Deus permitir. Você tá me emocionando, gente. O apresentador já tá aqui chorando. É como se a síndrome de Down deixasse de ter tanta importância, né? Deixou. Porque quando eu vi meu filho naquela situação, eu não via a síndrome de Down. Eu via meu filho, sabe? Na verdade, com o Lucas, eu acho que eu deixei de ver a síndrome de Down já tem muito tempo, assim. Eu passei a não enxergar mais ela. Porque, para mim, ele é meu filho. Sim. Sabe? Que precisa. Aí as pessoas ainda costumam dizer, mas ele não fala por preguiça. Não é porque ele tem preguiça. De vez em quando eu ainda posto algumas coisas e comento que conquistas mínimas, sabe? Bobas. Esses dias ele começou a pular. Aí eu fui e postei que ele estava pulando. E ele começou a pedalar. Eu fui e postei que ele estava pedalando. E eu sempre coloco que para ele fazer aquilo ali, demanda muito dele. Sabe? E eu tenho um orgulho gigantesco disso. Por ele conseguir. Porque o que para mim, para você, para Maíra é fácil, para ele é uma dificuldade enorme. Sim. Sabe? Para ele conseguir alcançar aquilo ali. E é importante valorizar cada conquista, né? Valorizar todas. É uma vitória, né? Como você está falando, para mim é fácil pular. Mas para ele foi uma etapa. E você comemorar, você estimular, você aplaudir, é o que você tem que fazer. E você mostrar para todo mundo que isso é possível, você postar, é uma forma de você encorajar outras pessoas. Olha ali, tá fazendo. Tanta gente diz assim, gente, mas ele não pulava? Ele não pedalava? Muita gente não sabe dessas dificuldades. Mas tem algumas outras mães ali que sabem e fica com isso guardado. A partir do momento que você compartilha, você está levando informação. E faz diferença na vida de muitas pessoas. E além disso, traz informação para outras pessoas, né? Porque, assim, muitas pessoas, elas olham como se eles fossem incapazes. Infelizmente, as pessoas com síndrome de Down ainda é rotulado incapaz. Sim. Ainda é muito rotulado como pessoas incapazes. Quantas vezes eu já ouvi, vai ser seu bebezão pro resto da vida, vai ser seu companheiro, né? Ele não fosse como se ele não uma fosse vida. Tanta gente que a gente vê com síndrome de Down que casa, que tem filhos, que tem família, que tem profissão, né? Eu vi um advogado, não me lembro se era um advogado, se era um jornalista, uma pessoa com síndrome de Down, exercendo uma profissão. Então isso é possível, gente. Já tem fisioterapeuta. Fisioterapeutas,
Já tem fisioterapeuta, tem modelo, tem N pessoas com síndrome de Down inseridas aí na sociedade. De conseguir passar em faculdade federal, por exemplo. Né? E para se alcançar isso é onde entra o que você falou da precocidade da intervenção, porque e eu falo isso até por experiência própria também, mas não com Enzo. Eu tenho um irmão que tem 50 anos hoje e ele tem síndrome de Down. E assim, nunca teve nenhum tipo de intervenção, ou se teve eu não tive conhecimento, porque ele é irmão só por parte de mãe. E só que assim, com tudo que eu venho aprendendo, principalmente aqui no Sem Rótulo, eu vejo que se tivesse tido o caminho que o Lucas teve, hoje ele tinha uma vida totalmente mais independente. Não que seja ruim a vida dele, porque ele é muito ativo, né? Ele dança, ele é muito alegre, mas poderia estar bem melhor. O Lucas, ele também tem autismo, né? Ele foi diagnosticado com 4 anos. Com 4 anos. Ele foi diagnosticado com autismo. E eu costumo dizer que o autismo, o diagnóstico foi um baque maior do que a síndrome de Down para mim, quando eu descobri. O Lucas, muita coisa eu acarretei ao autismo. Sabe quando você quer botar a culpa? Sim. Sabe? Faz parte. O autismo é uma comorbidade da síndrome de Down, né? Sim, ela é muito comum. Eu não sabia dessa questão. O autismo ele é muito comum na síndrome de Down. É mais comum do que a gente pensa. Porque geralmente a gente é acostumado a ver aquela criança com síndrome de Down que dança, que canta, tagarela, porque eles são tagarelas, do jeito deles. Sim. Eles são tagarelas. Gosta de uma festa, gosta de uma folia. O Lucas sempre foi muito retraído, sempre foi muito quietinho. E eu sempre dizia assim, porque ele puxou a mim. Eu também não era, quando eu criança, né? Eu não era assim muito desenrolada, não. Eu era mais quieta. Mas com o tempo eu descobri que não era isso, né? Que ele tinha autismo, que ele tem autismo. E quando eu soube, eu acho que eu fiquei pior do que quando eu soube que ele tinha síndrome de Down. Porque era 2 coisas afetando uma única criança. E eu lembro de eu me perguntar, eu disse, mas senhor, um só não bastava? Tinha que ser 2. Com o tempo, hoje, para mim ele continua sendo só o Lucas. E hoje você vê o quanto é importante você entender e saber do diagnóstico, porque essas questões você já vai começar a saber. Questões sensoriais, não. Eu não vou levar o meu filho para tal lugar porque tem barulho, né? Ele se incomoda com o ruído. Então você vai conseguindo, é como se você entendesse melhor o seu filho para você saber o que ele precisa. Então assim, às vezes um diagnóstico é um baque, é um choque, você vai passar pelo luto novamente, mas depois você vai entender, é como se fosse algo libertador, você saber como se ele é quietinho, mas você já sabe o porquê hoje. Né? Você não é só porque ele puxou a você. Você sente isso que... Sim, porque o Lucas ele tinha muita sensibilidade auditiva. Muita. Era de a gente tentar ir num lugar e sair com ele aos prantos. Aos prantos mesmo, como se ele estivesse sentindo a maior dor do mundo. E ele estava. E ele estava, né? Com o tempo a gente descobriu que realmente era uma dor, o que ele sentia. Com as terapias isso também vai melhorando, vai ajudando. Hoje ele está bem melhor. Ele ainda continua com sensibilidade, mas segue evoluindo. Segue evoluindo. Espero eu que um dia ele já não sofra tanto. Mas a gente evita muitos lugares. Na verdade, a vida da gente social mudou, acho que 100%, depois que o Lucas nasceu. Justamente por essas questõezinhas. Não pelo fato dele ter síndrome de Down, vou deixar isso bem claro. A gente nunca teve vergonha do nosso filho, pelo contrário. O Lucas era uma criança que as pessoas se surpreendiam de ver na rua. Porque eu até entendo que na época do luto, muitas mães elas se fecham, né? Se fecham, não querem mostrar
Porque, diferente do autismo, a síndrome de Down, as características tão físicas, né? E o Lucas não. O Lucas eu sempre fiz questão de mostrar ele para Deus e todo mundo, porque meu filho é lindo. Mas deixamos mais de sair justamente por essas questões dele. Ele para trazer um conforto maior, aliás, para não proporcionar um desconforto para ele, né? Sim. Porque às vezes a gente quer tanto que ele vá para a sociedade, aquela coisa, que às vezes ele não gosta, ele não se sente bem, então a gente não tem porquê estar, né, forçando uma coisa que não tem porquê. E por mais que inconscientemente eu saiba disso, teve uma pessoa que esses dias, porque na festa da escola, na escola tem um forró todo ano, né? E aí a minha filha ali, empolgadíssima para poder ir, e eu na dúvida se ia ou não por conta do Lucas, né? Eu meio que ia forçar o Lucas a ir para um lugar que ele não ia se sentir um pingo à vontade. E eu tinha uma certa consciência disso. Aí eu conversando, né, com uma pessoa maravilhosa, que ela sempre me aconselha muito bem. Influente. Não vou dizer que foi eu, né, gente? Corto o meu pescoço, mas não falo quem foi. Ela virou para mim e falou assim: Viviane, mas você vai privar a Liz de fazer alguma coisa que ela gosta? Por conta se você sabe que o Lucas não vai se sentir à vontade, não é mais fácil você trazer ela e deixar ele num ambiente confortável? Porque na minha questão de mãe, sempre foi, ou vai os dois, ou não vai nenhum. Ou não vai nenhum. É como se, para mim ser boa mãe, eu tinha que ser boa mãe para os dois. Fazer igual. Ao mesmo tempo, sabe? Porque, tipo, levar a Liz e deixar o Lucas é como se eu estivesse isolando meu filho. Você tá entendendo? Então, assim, até esse dia, eu acho que eu precisei que alguém me tirasse uma pequena venda que ainda estava nos meus olhos, para me fazer enxergar que eu não ia deixar de ser... eu não ia ser menos mãe, deixando meu filho confortável em casa. Que maravilha. E o melhor disso tudo, não porque eu estou aqui na frente dela, mas é a pessoa saber o que falar, como falar e na hora que vai falar. Justamente. Porque, assim, a gente escuta muita coisa. Muita coisa. Coisas que doem, sabe? Machuca, fere. E por mais que a pessoa esteja querendo te falar uma coisa boa, mas ela fala de uma forma que acaba te ferindo. E você acaba nem escutando muitas das vezes, sabe? Porque você sai tão ferido que você nem presta atenção na mensagem que aquela pessoa queria te passar. Talvez eu já deva ter escutado o que Maíra me falou algumas vezes na vida. Sim. Mas de uma forma que não me fez enxergar da forma como ela fez. E talvez também naquele momento você estava aberta, né, a ouvir. Provavelmente. Gente, o nosso papo aqui tá tão bom, essa conversa tá tão descontraída, mas a gente não pode deixar de agradecer aos nossos apoiadores, né? A doutora Manuela Larrey, que é odontopediatra, né? Ela atende crianças típicas e atípicas. Doutora Laura Yunes, que é capacitada para os atendimentos, né, no neurodesenvolvimento. A Mil Modas, roupas masculinas, femininas e infantil. Amanda Mota, né, que faz maquiagem, sobrancelha. Festarte Personalizados, que faz personalizados de festas, canecas. A Matuto, né, barbearia, que é ali, né, tudo no masculino, né, Max? Tudo masculino, no isso. mundo masculino. Tem a Uni, né, que nos cede esse espaço. E a Usina de Ideias. Sigam todos os nossos apoiadores. Estão todos aí na descrição para você seguir. Ative as notificações, você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Dê seu joinha aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Nosso canal tá cheio de conteúdo de qualidade. Fala assim, Viviane, pra gente, quais são as esperanças, né, pro futuro do Lucas? O futuro do seu filho, quais são as esperanças que você tem? Eu tenho esperança de que ele seja uma pessoa muito feliz. Ele sendo feliz para mim já basta, sabe? Como eu falei, antes da internação eu almejava um filho na faculdade, sabe? Um profissional, ter na própria casa, viver na própria vida. Eu almejava isso. Eu acho que mais para mostrar para a sociedade que, ele chegou lá.
Quando você passa pela situação de quase perder um filho, o que você mais deseja na vida é que ele seja feliz. Que ele tenha saúde e que ele seja feliz. O que vem além disso aí é lucro. É lucro. Verdade. Se ele conseguir, se ele se formar, ir para a faculdade, trabalhar, ótimo. E que existe uma grande possibilidade de tudo isso acontecer. Sim, eu trabalho diariamente para isso. Não, assim, isso não quer dizer que eu desisti de estimular ele e fazer com que ele alcance esses marcos, sabe? Só não vai ficar cobrando. Né? Eu só não cobro dele hoje como eu fazia antes. Hoje as coisas lá em casa fluem com mais tranquilidade. E eu posso dizer que depois que a gente teve esse choque, o Lucas tem até se desenvolvendo mais, né? Porque a gente já não está mais colocando aquilo como uma obrigatoriedade. E ele percebe isso. Ele percebe, sente. Sim. Você deixou fluir. Sabe? Fazendo a sua parte sem cobrança. Né? Eu lembro de uma vez, a primeira vez que eu falei sobre o Lucas, foi num café com um pediatra, e eu lembro porque ela perguntou qual era o meu sonho. Eu disse para ela que meu sonho era ver o meu filho falar mamãe. Continua sendo meu sonho. Eu ainda vou ver o Lucas falar mamãe. Só que antes desse sonho era para ontem, sabe? Eu queria que fosse para ontem. Eu praticamente queria obrigar meu filho a falar mamãe. Hoje não. Hoje eu continuo estimulando ele a falar mamãe, papai, as palavras e que você ele vai quiser, assumir um compromisso aqui com Sem Rótulo, que você vai fazer um vídeo, vai mandar pra gente, a gente vai colocar aqui pra todo mundo ver ele falando mamãe, papai e outras. Liz, ele vai chamar Liz também. Com certeza. Mamãe e papai ele já tá arriscando, viu? Tá não próximo. Vai demorar a sair, não. Então, assim, depois que a gente colocou isso como uma cobrança, assim, uma coisa obrigatória, parece que tá fluindo. Tá fluindo com mais leveza. Tá fluindo com mais leveza. Viviane, deixa assim uma mensagem para a gente finalizar, né? Uma mensagem de apoio, de inspiração para outras mães, né? A outras mães que estejam nos assistindo. O que você gostaria de falar para uma outra mãe? Que não desacredite do seu filho. Que ele é único, ele não é igual ao outro. Independente dele ter síndrome de Down, nenhuma criança com síndrome de Down é igual a outra. Meu filho tem as dificuldades dele, o filho de outra pessoa vai ter as suas próprias dificuldades. Claro, dificuldades algumas parecidas, mas não necessariamente iguais. E que o mais importante, procure ajuda. A ajuda é muito importante, terapia é muito importante, não é bobagem, não é dinheiro jogado fora, como muitas vezes eu já ouvi. Porque você está jogando dinheiro fora. No tempo dele vai acontecer. No tempo dele acontece. Mas se eu puder estimular para que esse tempo chegue de uma melhor forma, por que não? Por que não? Por que não? Então, assim, intervenção precoce é importantíssimo. E seja feliz, sabe? Seja feliz com seu filho. Não tenha vergonha, porque ele vai conseguir tudo que você almejar. Só basta estimular. Ele vai para a escola. Eu falo que não falaram para mim, né? Ele vai para a escola, ele vai estudar, ele vai compartilhar com outras crianças, ele vai brincar, ele vai fazer tudo. Estimulando e com o tempo ele vai fazer tudo. Só não cometa o mesmo erro que eu cometi. Porque eu tive pressa. Eu cobrava demais. E acho que cheguei a perder até alguns momentos por cobrar muito. Eu acho que tem que ser mais leve. Não deixar de estimular. Mas com leveza, com amor. E não escutar o que as outras pessoas falam. Escute sempre seu coração. Se for para pegar exemplos, que pegue os positivos. E você foi prova disso, né? Porque você deixou de ouvir o que as pessoas diziam negativamente
e começou a ouvir uma pessoa que sabia o que estava falando, porque é aquela coisa, se você está com uma dor de dente, você vai procurar um mecânico? Não, você vai procurar um dentista. Então você teve uma dor e você procurou alguém que poderia sanar essa dor. Isso é prova. Isso de ver Viviane falando assim, Viviane e outras mães, eu acho tão importante, por isso que eu sempre gosto de perguntar, porque eu sei mais ou menos a resposta, né? Isso da busca de você achar que você fazer algo que é melhor para o seu filho, você não vai deixar de ser menos mãe, como Viviane Exato. imaginava isso, né? Eu não vou forçar ele a ir para um lugar que ele não vai se sentir confortável, porque ele precisa estar inserido na sociedade, porque ele precisa fazer igual o que a irmã faz. Eu acho que isso são relatos que é um recado importante para outras famílias, né? Sim. Se você vê que o seu filho não vai se sentir confortável, se você vai ver que aquele ambiente não é adequado, vai ser algo que não vai trazer felicidade, por que levar? Por que você ficar pensando o que as outras pessoas vão pensar de você? Vão falar. O que as pessoas vão falar? No mundo só tem gente para julgar, né? Então, obrigada, Viviane, por você vir contar o seu relato, por você mostrar isso, né? A sua força de vontade, sua perseverança, né? Hoje a gente tem um carinho muito grande, né? Por todas as pessoas que vêm aqui para mostrar essa vivência. Pode ter certeza que você vai fazer diferença na vida de muitas outras pessoas. Com certeza. E eu queria não somente te agradecer, mas eu queria te parabenizar por estar aqui. Porque é preciso muita coragem, né? A gente que é pai e mãe atípico, a gente precisa ter coragem de encarar as pessoas e falar o que é que a gente passa. Então, assim, muito obrigado e principalmente parabéns, tá? E que o Lucas, a Liz, a sua família seja muito mais feliz ainda, né? Daqui para frente. E que você que está em casa comece a pensar melhor em alguma coisa que ou você ainda não sabe, busque mais informação, né? Se você lembra de alguma falha que você teve com alguma criança neuroatípica ou atípica, então a partir de agora você já sabe, já está sabendo como lidar, né? Então eu queria também aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Lá no YouTube, Sem Rótulo Podcast. Deixa o like, tá? Para a gente saber que você gostou. O YouTube também vai entender e vai mostrar isso aqui para mais pessoas, tá? Siga a gente lá no Instagram, tá? E você não vai sair daqui de mão abanando. Tem um presentinho da Festarte para você, tá? Uma lembrancinha. Uma lembrancinha. Para você não Obrigada. Esquecer do Sem Rótulo. Obrigada. E sempre lembrar que nós estaremos aqui para lhe apoiar nessa caminhada atípica. Estaremos juntos nessa caminhada e com a missão muito importante, que é levar informação para toda a sociedade. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Boa noite a todos. Tchau, gente.